Olá, espectador! Você não deve me conhecer e se conhece deve ser pelos últimos vídeos. Meu nome é MZ e eu sou um PNG youtuber e artista digital. Hoje, pelo que vocês podem ver pelo título do vídeo, vamos falar sobre alguns desenhos animados da minha infância, pelo menos dos meus favoritos. Desenhos que eu não vejo serem tão comumente falados, alguns sim, outros não. Não que seja porque eles foram um completo flop, mas talvez porque, pelo menos aqui no Brasil, eles não eram tão populares, por um motivo que eu vou explicar em breve, e também porque se formos ver o tipo de desenho que o pessoal costuma falar, pelo que eu vejo, às vezes são desenhos que outra geração presenciou, que no caso também referindo aos millennials, geração Y. E eu sou da geração Z, mas eu, MZ, tô aqui pra refrescar sua memória e apresentar alguns desenhos que talvez você não tenha assistido. Não vou recomendar todos, mas pra isso eu vou falar um pouquinho sobre eles e ranquear pra vocês. Então, vamos lá! Eu vou começar pelos mais conhecidos, até os que eu vejo menos gente falar. E nada melhor do que começar com Pingo. Pingo, até pouco tempo atrás, ficou bem popular por conta de um meme, que inclusive eu tenho desenhado até no meu caderno. Provavelmente deve ser o mais conhecido desse vídeo. Ele é muito memorável pelo seu estilo único de animação, que é parecido com stop motion, mas na verdade o estilo de animação dele é o Claymation, sei lá como se fala. Qual a diferença? É que um usa massinha dura e outro usa massinha mole. É isso. A história do Pingo não tem muito o que falar, porque é sobre um pinguim bem pirralho, que faz um monte de trambicagem, como uma criança normal, que tem uma família e amigos e um amigo foca, que é o melhor personagem. Esse desenho aqui nem tem discussão, fica em primeiro lugar como recomendo fortemente e reassistiria por um dia inteiro, porque ele incrivelmente continua muito bom. Isso aqui envelheceu que nem vinho. Mesmo tendo a qualidade de uma TV de tubo, convenhamos, isso só dá mais charme. Inclusive eu achava extremamente satisfatório ver o Pingo comer peixe, e o meu sonho era comer peixe que nem o Pingo. Tipo, só pescar o bicho e tirar um pedaço dele. Nham, 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 nham. Próximo desenho, Carrapatos e Catapultas. Esse aqui eu nem sei se ele é super conhecido, mas eu tenho certeza que muita gente vai lembrar, porque ele é icônico. Tanto que já teve um vídeo aí do Tropia falando sobre ele. E a história desse desenho é bem simples, tirando pelo fato dela ser um pouco perturbadora, que é sobre um grupo de amigos carrapatos que tomam gororoba para poderem explodir e morrerem. Inclusive eu sempre tive vontade de provar essa gororoba, porque parecia muito gostoso, ainda mais pelo barulhinho que eles faziam, mas eu acho que eu não tomaria não. Eu via com uma certa frequência esse desenho antigamente, e de certa forma ele tá marcado na minha memória. Pra mim, me orgulha muito saber que ele é BR, porque sem dúvidas ele é um desenho muito único. Eu dei uma reassistida nele, mas não senti que ele envelheceu tão bem, porém eu não consigo dizer que o desenho é ruim, porque isso depende de episódio pra episódio. Tem uns episódios que são melhores que os outros, como o episódio que aquele carrapato verde se apaixona por uma televisão. Então eu vou deixar ele em... é um bom desenho. Red Cunningham, o Grande Ninja, ou Nono Grande Ninja. Ok, aqui começa o problema que eu comentei. Possivelmente muita gente não lembra desse desenho ou não viu, porque 80% dos desenhos que eu assistia era de TV a cabo. Eu não tenho noção de quantas pessoas em média tinham TV a cabo em 2012, e só sei que ela era relativamente cara, dependendo do serviço que você tinha. Enfim, Red Cunningham Ninja Total era um desenho da Disney XD, e foi sem dúvida o desenho que eu mais assisti, porque eu era fissurada por ninjas. Eu amava tanto esse negócio de ser ninja, que minha mãe até costurou uma roupinha de ninja pra mim quando eu era pequena, e ela deve ter se inspirado nesse desenho, porque eu assistia muito ele. Além de outro desenho de ninja, que não era o Naruto. Acho que de todos os desenhos desse vídeo, esse é o que tem a premissa mais complexa, que é sobre um garoto chamado Red Cunningham, que acaba se tornando o nono ninja de uma geração extensa de ninjas que tem o objetivo de manter um feiticeiro de 800 anos preso. Porque o velho gosta de transformar as pessoas em monstros, e é isso que ele faz em boa parte do desenho. Aí o Cunningham bota a máscara de ninja muito pica que ele tem, e ele vira um ninja muito maneiro. Infelizmente eu só consegui reassistir alguns trechos do desenho em inglês. Eu não achei de graça e aparentemente só tem serviços de streaming em inglês também. Mas pelo que eu vi, eu facilmente reassistiria esse desenho de novo, pelo fato dele realmente parecer bom. E pelo que eu me lembrei, a história realmente era boa. Tinha uns episódios que eram cinema. Então eu vou botar em recomendo fortemente e reassistiria por um dia inteiro. Hello Kitty, Vila na Floresta. Acho que esse aqui nem passava na TV. Então eu entendo se muita gente não sabe da existência dessa obra de arte. Isso aqui era vendido em DVD, e nem preciso dizer que eu
eu ainda tenho o DVD, na verdade 2 DVDs, junto com um DVD do Pingo. E esse aqui era realmente uma obra de arte, porque ele era feito em stop motion. A história dele também é simples, com um adendo de que os episódios eram cronológicos. Então, se alguma coisa acontecia no episódio anterior, o próximo episódio provavelmente teria alguma coisa que linkava com o episódio anterior. Tá ligado? Que ele acompanhava situações do cotidiano da turma da Hello Kitty, e ele era separado em arcos, como por exemplo a saga da Árvore da Sabedoria, que inclusive eu lembro até de me emocionar bastante quando eu era pequena. Esse desenho era muito gostoso de se assistir. Dava vontade de enfiar a cara nesses bonecos tão bonitinhos que eles eram. E ainda dá vontade se for olhar. Gente, olha que amor. Porém, esse desenho tem uma única coisa que faz ele ser ruim. E é a narradora. Porque ele tem aquele problema de narrar absolutamente tudo. Isso é insuportável. Nitidamente, é muito fácil visualizar o que o personagem tá fazendo naquela hora. Mas a narradora tem que falar o que o personagem tá fazendo. Eu sei que é um desenho infantil, mas as crianças são tão burras assim. Tipo, o Pingo não precisava de um narrador. E mesmo assim, dava pra entender tudo o que tava acontecendo. Cara, só sei que antigamente eu não me incomodava com a narradora, mas ele vai ficar em era melhor antigamente. Unicamente por conta da narradora. Mas ele não deixa de ser um desenho muito bonitinho. Porém, eu não consigo mais assistir ele. Triste. E por último, Louie, o desenho que me fez ter a ideia de gravar esse vídeo. Esse desenho aqui era um desenho educativo que ensinava as crianças a desenharem. Na maioria das vezes animais. Obviamente eu não vou lembrar se eu já fiz algum desenho por causa desse desenho, mas eu tenho quase certeza que sim. Pelo menos um. Continuando. E ele era um desenho sobre esse coelhinho chamado Louie e a sua amiga Yoko. E não tem muito mais o que comentar, porque eu já falei. Esse era um desenho que ensinava as crianças a desenharem. De um jeito bem simples, mas que não deixa de ser muito bonitinho. Mas o animal acabava causando algum problema ou não colaborando. Aí eles, para recapitularem o desenho que eles tinham ensinado, eles faziam outro animal, só que só mudando as cores dele. E era bastante satisfatório ver eles pintando os desenhos. E meu Deus, que desenho fofo. E o mais interessante de se comentar é que, apesar dele ser um desenho voltado para crianças bem pequenas, ele não é um desenho enjoativo. Além dele continuar muito bonitinho, você tranquilamente consegue assistir ele sem se estressar ou querer desligar a TV na hora. Resumindo, ele vai ficar... É um bom desenho. Reassistiria. E eu já reassisti, porque inegavelmente ele continua bom. E tem até no YouTube de graça. Se você tem uma criança pequena ou cuida de uma, pode botar esse desenho que ele é 10 de 10. E chegamos no fim de mais um vídeo. E antes de finalizar, vocês repararam na música de fundo desse vídeo? Então, todas as músicas que tocaram nesse vídeo de fundo foram produzidas pelo meu grande amigo Cardoso, que é um tocador de violoncelo, aquele violino gigantesco, e ele produz músicas. Eu vou estar deixando o Instagram dele na descrição. Infelizmente, ele ainda não postou nenhuma dessas músicas, mas eu acredito que eventualmente ele vai estar disponibilizando. E é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Deixem o like e não se esqueçam de se inscrever. E até mais!